Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de clock, relógio, relógio monotônico, quiçá sistemas distribuídos, e você vai entender por que no System tem Current Time em Millis e Nanotime, e qual usar, quando usar e por que usar. Então, vamos lá? Se você deve Java, você deve ter reparado que naquela classe System, a famosa classe System, a gente pode acessar tanto o Current Time em Millis e o Nanotime. Deixa eu até olhar na documentação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Chama Nanotime e Current Time em Millis. Qual que é a diferença desses dois, né? Para isso a gente tem que entender um pouquinho de computador, né? Do computador, como o computador funciona, né? Caso você já saiba alguma coisa, né? O computador, ele sempre executa uma operação a cada tempo, né? Então, assim, ele opera como se fosse uma batelada, assim, ó. Tem um clock, né? Que ele vai executando uma pá, numa frequência constante, e cada vez que ele faz isso, ele executa uma operação. Uma operação, talvez uma operação dure mais do que uma operação ali de processador, mas assim, é assim que funciona o computador. Você tem um clock lá. Esse clock nada mais é do que uma frequência que vai incrementando um contador lá, um dispositivo, né? E aí você fala assim, ah, beleza, então esse clock aí é meu relógio que eu sei as horas. Não! Não, não, não e não. Por que não é? Porque assim, olha, vamos ser sinceros aqui, né? O clock, na verdade, ele só é um contador, ele só fica contando ali a frequência com que está sendo executado, né? Um dispositivo. Ele não pode nem ser parado ali, você não pode parar o clock, né? Normalmente é um cristalzinho ali, quando eu fiz, faculdade, né? A gente tinha algumas disciplinas de engenharia, de circuitos, e era um cristal de quartzo, alguma coisa assim, que você jogava uma energia elétrica ali, e ele gerava esse pulso bem comum, né? Mas, porém, todavia, contanto, né? Esse clock ele só incrementa o negócio. Ele não tem nesse contador, ele não conta o relógio da máquina, né? E aí você vai assim, ah, beleza, então como é que funciona o relógio da máquina? O relógio da máquina é o quê? Caso você nunca soubesse, o relógio da máquina, ele é um contador, né? De um número bem grande, que é o número de segundos que existem desde o dia 1º de janeiro de 1970. Por que essa data? Ah, porque essa data foi o dia da criação do universo. Não, é brincadeira, né, galera? Óbvio que não, né? Porque é uma data escolhida aleatoriamente, é a data zero, assim, tipo, então se você seta lá o clock zero da máquina, vai começar em 70, né? Ai, como é que eu represento datas negativas, não sei o que, tipo, aí você vai botar no negativo ali, talvez, não sei como é que funciona, né? Tipo, como é que você representa datas, como é que você salva no banco datas negativas? Talvez você bote um negativo ali, né? Mas, todavia, contanto, né? Esse número aí, o número que a gente conhece, é o número de segundos desde 1970, ou o número de milissegundos, varia ali, isso é em Unix, tem alguns formatos ali que eu não vou saber de cabeça. Se você quiser saber, entra no site chamado Epoch Time, né? Dá uma procura assim, Epoch Time Converter, e aí você joga lá o timestamp, né? Que é o número de milissegundos desde ou o número de segundos, depende muito, né? Do que você está trabalhando, e você vai ter a resposta ali, né? E aí, assim, esse é o relógio da máquina, né? O clock da máquina é aquele que diz o tempo que está sendo, os tempos que estão sendo executados, né? E por que tem essas diferenças dos dois? Porque, assim, o relógio da máquina, a gente não tem uma maneira exata de saber qual que é a hora, né? Assim, a hora é uma invenção humana, caso você não saiba, assim, tipo, agora, por exemplo, deixa eu olhar aqui, ó, são 9h15 da manhã. Eu tenho um relógio analógico aqui, porque o Guia dos Mochileiros das Galáxias fala que relógios analógicos são muito melhor que relógios digitais, né? E aqui são 9h15 da manhã. A hora que você está vendo esse vídeo provavelmente vai ser bem depois, talvez depois das 10, né? E assim, relógios não são confiáveis, a gente não consegue confiar em relógios, né? Por quê? Porque assim, não existe uma definição do que é 9 horas, né? Isso é só um conceito abstrato, né? E assim, detalhe, eu tenho aqui que é 9 horas, pode ser que tenha outro computador que é 10h30, porque atrasou, porque deu errado, porque está em outro fuso, né? E, assim, os nossos relógios eles são sincronizados com servidores, eu acho que chama NTP o nome do servidor, né? Que ele vai lá, se conecta, mas tem um pequeno probleminha, né? Como a gente usa a resolução em milissegundos no computador, né? E aí é o motivo de o current time em milis ser em milis e não em nano, né? A gente não consegue uma resolução da hora exata em nano, né? Porque quando a gente pergunta a hora para o servidor, né? Para aquele servidor,
Eu tenho o tempo decorrido para enviar a requisição, o tempo decorrido para ele gerar a resposta e o tempo decorrido para enviar a resposta. Então, quando ele me fala, ó, 9 horas, 16 minutos, tantos segundos e tantos milissegundos, quando ele envia a resposta, eu já perdi meu tempo. Já perdi tempo. Então pode ser que ele vi com, sei lá, alguns milissegundos de atraso, meu computador está alguns milissegundos atrasados, né? E aí você fala, mas milissegundos pouco importa, né? Realmente, pouco importa para mim, para você, né? Mas pensa ali, eu estou fazendo um benchmark na minha aplicação. Eu quero saber quanto tempo demora, em média, para eu executar um código ali, né? E aí, assim, aquele código que vai ser executado em 10 milissegundos, né? E aí eu começo a contar, eu pego o start milissegundos daquele cara, né? Começo a executar e pego o end milissegundos daquele cara. Só que no meio dessa execução, teve uma finalização uma sincronização com o servidor lá de hora, né? E aí acontece, tipo, talvez, ou o final vai ser muito além ou muito aquém do início, né? Então o que pode acontecer? Pode ser que eu não tenha uma resposta correta, né? Aí como é que a gente resolve isso ali? Por quê? Porque se eu for na documentação no Java, né? Eu vou ler lá que o current time em millis, deixa eu até ler, né? O current time em millis retorna... deixa eu até olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele não responde, né? Mas assim, tipo, ele retorna a hora do computador, né? O tempo do computador, né? Enquanto no nanotime, deixa eu ver aqui. A documentação não é tão boa aqui do Java, né? Já pode ver aqui. Eu tô na do Java 8, né? Eu devia ter olhado do Java mais recente, que eu joguei Java. Eu joguei Java System, Java Doc, né? E a do Nanotime, ele vai ter outra resolução, vai ter outra descrição aqui. Então, assim, é até bom você ler a documentação para entender um pouquinho. Mas a documentação do C é bem melhor. Porque, assim, se a gente voltar lá e vir na documentação do C, você vai ver que tem dois relógios. O relógio da máquina, né? E o clock monotônico. O que é o clock monotônico? É o clock que não pode ser atualizado. Ele só incrementa. Por que ele só incrementa? Porque ele é usado para calcular tempos de execução. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo uma discussão ali no Blue Sky, aí eu olhei a discussão, respondi, deixei quieto que eu tava fazendo comida pelos filhos, né? Que aí eles falavam assim, ó, tá errado aqui, porque a máquina deu um sleep, e aí esse sleep não se refletiu aqui. Não, tá certo, porque esse clock, a intenção de eu ter um nanotime ali não é para eu pegar o tempo da máquina, né? O tempo de execução da máquina. É o tempo de execução do processador. Então, assim, se no meu processador eu tive um sleep, quer dizer que, opa, aquele processador não está sendo executado. E aí o clock dele parou, porque eu diminuí a alimentação para aquilo. Eu não tenho execução não tem execução de comandos ali, né? De opcodes, né? Como eu falo, né? Então, assim, tá certo, porque assim, ele tá pegando o clock, porque o objetivo do nanotime no Java é calcular quanto tempo demora a execução de uma instrução. Entendeu? É pra isso. É pra isso. Aí você fala, não, mas é porque tem um processador, vai ter os processos correntes. Sim, mas assim, ele quer saber quanto tempo demora mesmo com as condições do sistema corrente. É isso que a gente faz no benchmark. Tipo assim, olha, eu tenho um sistema aqui, eu quero saber quanto demora nesse sistema, eu quero saber quanto demora no outro sistema. Até porque uma coisa muito importante, né? Toda vez que a gente vai calcular esse tempo de execução, a gente sempre tem que olhar a ordem de grandeza dessa execução. Então, eu quero executar aqui, quanto é que demora para executar isso aqui? Dando um tamanho de entrada 10. Ah, beleza, agora eu sei que, ó, com 10 eu tenho 10 milissegundos nesse negócio aqui, ou seja, 1 milissegundo por operação. Mas eu quero ver como demora por 100. Ah, com 100 vai demorar, pô, não demorou 10, demorou 1000, um segundo. Um segundo. Então temos um problema aí, o que é? A gente percebe que essa operação ela não cresce linearmente, ela cresce exponencialmente. Então, se eu botar 1 milhão, já vai demorar muito mais do que 1000. Ela não cresce linearmente, ela cresce exponencialmente. Porque a gente só quer saber a ordem de grandeza. Tipo, como esse cara cresce. Então, assim, eu sei que se eu jogar 10 aí, vai crescer na ordem de 10 milissegundos. Mas se jogar 100, vai crescer na ordem de 1 segundo. Pode ser que seja 2, pode ser que seja 3. Nunca vai ser 20, né? Assim, a gente imagina isso, né? Pra ser 20 é porque deu alguma merda ali, o processador tá muito ocupado, ou deu alguma condição de bloqueio ali, né?
Mas é assim, basicamente é isso a diferença de System, Current Time Millis e Nanotime, assim, quando eles são usados, para que eles são usados. Não use Nanotime para você pegar o tempo tempo de criação das coisas, use o Current Time Millis, né? E não use o Current Time Millis para você fazer benchmark de tempo de duração de operações, que ele não é confiável para essas coisas. Então cada um tem um tipo de confiabilidade diferente, né? E é por isso que a gente tem um em millis e o outro em nano, né? Porque um a gente consegue garantir que, ó, pô, eu quero a diferença de tempo, eu não quero o valor absoluto, né? Então para a diferença de tempo, né? E é tempo de execução do processador, né? Para diferença de tempo, eu só quero saber, tipo, diferenciar um e outro, né? No outro não, eu quero o valor absoluto. Ó, que horas esse usuário foi criado? Esse usuário foi criado às 9h21 da manhã do dia 12 de junho de 2025 da Era Comum lá em Campinas, que quer saber exatamente o tempo, né? Tá, e por que isso tem a ver com sistemas distribuídos, né? Vamos tentar pensar um pouco, né? Porque clock não é não confiável, cara. É o dado mais inconfiável que existe na face da Terra, assim. A gente não pode confiar em clock de porra nenhuma, assim. Tipo, eu peguei o nanotime ali de uma máquina. Cara, esse nanotime dessa máquina não é o mesmo nanotime da outra máquina, né? Por quê? Porque esse aqui ele inicia lá quando iniciou a máquina, ele inicia com 0, inicia com valor aleatório, ele vai sempre incrementando. A outra máquina pode ter iniciado, sei lá, e pode ter iniciado lá em 1980, a outra máquina, e pode ter um nanotime lá baseado naquilo. Tipo, e o current time millis também não é confiável, porque assim, ó, eu não sei se aquela máquina ali pegou um valor errado no NPT, ou foi alterado manualmente, desabilitou. No Windows eu vou fazer isso, no Linux também deve fazer, eu não sei como é que faz, mas você desabilita a atualização e pega o tempo errado lá. Aliás, a gente faz isso aí para testes em Kafka Streams, né? A gente pega máquinas Linux, habilita manualmente, muda o date, muda o horário e vê se reinicia o sistema e se vê como é que ele opera ali para algumas mensagens, né? Tipo, alguns tipos de teste que envolvem tempo, né? Então a gente faz isso manualmente, né? Então nem o current time nem o nanotime são confiáveis, né? E como é que a gente sabe que, tipo, beleza, mas eu quero saber a ordenação do meu dado. Cara, eu tenho que ter um dado confiável, né? E para isso que a gente tem, assim, tipo, eu posso definir... eu tenho um post de blog chamado... sobre esses relógios físicos e lógicos, né? Que assim, a gente tem esse relógio que ele é físico, né? Esse que eu falo, né? Tipo, o Current Time Millis é um relógio físico, né? Eu peguei ele de algum lugar, de algum servidor ali, eu tô pegando, eu posso usar esse cara para ordenar minhas coisas. Então eu digo lá que aquele usuário foi criado às 9h24. Assim, vou ter que confiar naquilo. Não, mas eu tô vendo aqui que eu tô vendo aqui que eu recebi uma requisição que tá lá em 1970. Pô, pera aí. Talvez o dado ali tá errado. Você pode validar e dar um bad request ali para aquela requisição, porque tem algum erro errado naquela máquina. Ou você pode mesmo consertar e definir aquele horário de criação baseado no tempo do servidor. E aí o tempo do servidor vai definir, olha, tipo, esse é o horário de criação daquele usuário, né? E aí você usa aquele dado tendo uma convenção, tipo, a convenção eu confio na minha máquina. Só que tem um grande problema, que o grande problema é a gente tem que ordenar as coisas, né? Muitas vezes a gente tem que ordenar as coisas. Como é que a gente ordena coisas sabendo que os relógios físicos não são confiáveis, porque eles podem variar. É por isso que a gente cria relógios lógicos, né? E o que são os relógios lógicos, né? O relógio lógico, ele não tem uma consciência temporal. Quer dizer, desculpa, ele não tem uma consciência de horário, né? Ele tem uma consciência de ordenação temporal, né? Ele não tem uma consciência de ordenação temporal absoluta, né? Ele tem uma consciência de ordenação temporal relativa. Então, uma forma de criar um relógio lógico, né? Eu falo assim, olha, a máquina tal chama máquina 1. Né? E ela vai criar um usuário. Esse usuário vai ser o 1. Então eu tenho o usuário 1 da máquina 1. E aí eu estou criando o usuário 2 da máquina 1. E aí eu sei que o usuário 2 da máquina 1 foi criado depois do usuário 1 da máquina 1. Só que a máquina 2 ela criou um usuário 1. Né? Como é que eu resolvo esse problema? Né? Como é que eu resolvo esse problema? Ou eu sigo eles dentro de uma fila, né, de uma lista, né, de um log, né, como o Kafka faz, né, o Kafka ele tem uma ordenação temporal dentro das partições. Então se você for ver lá no Kafka, né,
se você ver lá, ele vai ter um tópico, esse tópico vai ter diversas partições, e cada registro é adicionado ao final de uma partição. Então, toda vez que você cria um registro novo, é adicionado no final de uma partição. Observa bem que ele vai ter um timestamp associado, aquele timestamp ele é dado pelo sistema que criou, mas ele é não confiável. O confiável que eu tenho é que, assim, olha, ele foi inserido depois de tal. Então, assim, quem que é o relógio lógico ali, né? Partição offset. Então eu digo assim, ó, na partição 1, eu tenho um offset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então eu sei que o 8 veio depois do 7. Ah, não, mas o timestamp do 8 é antes do 7. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, logicamente ele foi criado depois, porque foi o tempo que eu recebi essa mensagem. Ah, pode ser que teve retentativa, tudo bem. Tudo bem, só que assim, se teve uma retentativa ali, assim, para você entender um pouco do Kafka, né? Eu já migrei totalmente pro Kafka, porque o Kafka é um sistema que lida bem com isso, né? No Kafka, quando você vai enviar mensagens, você tem também essa ordenação temporal. Então, assim, se eu estou enviando uma mensagem aqui, né, para um broker tal, eu tenho uma lista aqui, eu estou enviando essa lista. Então, eu sei que, assim, ó, todas as mensagens enviadas dessa máquina para esse broker, elas estão ordenadas. Então, eu garanto ali que tem uma ordenação. Assim, é uma coisa que, tipo, olha, se tá desordenado aqui, se aparenta estar. Eu não consigo nem dizer realmente se está ordenado ou não. Assim, é uma das coisas que você vai. Eu não consigo dizer se está ordenado ou não. Por quê? Porque, cara, os níveis de citação tão altos que eu não consigo dizer. Assim, pode ser que a mensagem tenha demorado mais, pode ser que a conexão tenha caído e tenha sido feita a tentativa. Mas o que eu sei é que é o seguinte: dentro daquela máquina A para aquela partição, todas as mensagens enviadas daquela máquina A para essa partição estão ordenadas. Isso eu consigo dizer. E com isso eu consigo saber que, assim, olha, então no processamento eu consigo garantir que as minhas mensagens mais importantes, elas estão de certa forma ordenadas, obviamente desde que eu tenha usado uma chave bem elaborada, né? Tipo, dizendo assim, olha, a chave ali eu garanto uma ordenação local ali dentro, né? Então isso tem que ser alguns cuidados que tem, porque assim, tempo é uma coisa relativa e não confiável em computação, né? Assim, eu não sei quanto tempo. Às vezes a gente acha assim que as coisas acontecem imediatamente na computação. Então, assim, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Eu gravei esse vídeo, eu comecei em algum momento ali no passado, talvez 9h21, talvez, né? Agora são 9h21. Talvez, agora são 9h11, talvez, agora são 9h28 aqui no meu relógio, né? Você tá vendo isso daqui pra frente. A mesma coisa acontece com o computador. Então, assim, um computador ele vai ali, você pega ali no seu programa ali, você fala assim, ó, eu quero enviar essa requisição HTTP. E aí acontece, né? Aquele processo ali vai serializar a requisição, vai abrir uma conexão, vai conectar, vai estabelecer a conexão, ele vai pegar aquele dado serializado, vai enviar via conexão, do outro lado, um processo vai pegar, ler o processo não, o hardware de rede vai ler aquele negócio, botar num buffer, quando a thread chegar aqui e falar, ó, vou ler esse cara, leu, deserializou, jogou na memória, chamou o processo. Então, enquanto não acontece tudo isso aqui, e esse tempo de envio é o tempo mais demorado que existe, né? Assim, a gente pensa, nossa, mas assim, a internet é muito rápida hoje, mas os processadores são bem mais rápidos, assim, tipo, não sei, talvez exista algum sistema aí que o tempo do processador seja inferior ao tempo de comunicação, mas assim, normalmente não é, tipo, é mais fácil você trabalhar com algum dado ali na sua memória do que você enviar ele para outro lado, né? E assim, tipo de serialização é uma coisa que a gente pode falar também, porque serialização depende do meio que é serializado, né? E aí serialização você está pensando, nossa, serialização, que é isso? É transformar aquele dado ali que você tem como um objeto ali, como um dado que você usa ali, logicamente, no seu programa, em string, né? Em bytes, né? Porque aquilo ali tem que virar bytes que tem que estar num formato que seja entendido pelo outro lado. Aí a gente usa muito JSON, e o JSON ele é bom porque parece que eu estou usando a mesma formatação, porque eu leio e entendo aquilo. Mas não, o JSON ele é um bando de byte string que, assim,
o seu sistema não consegue carregar JSON, ele tem que processar aquele JSON. Pode ser, não, meu sistema é JavaScript, ele lê o JSON automaticamente. Não, ele não lê o JSON automaticamente, né? Ele não lê. Ele vai ter que transformar aquilo no mapa. Para o JavaScript é fácil, porque o JSON é um formato dali, e porque o tipo de dado que está no JSON é o mesmo tipo de dado do JavaScript. Mas assim, o JSON ele é um formato de serialização. Aqui dele é uma string. Aqui dele não é um dado do seu programa. Para ele ser transformado em um dado do seu programa, ele precisa ser parseado e colocado em memória, que aí o seu programa vai entender. Ele não entende string, ele não entende formato binário. Aliás, tem um monte de formato de serialização que a gente pode falar num cafezinho mais a seguir, que aliás pode ser meu próximo cafezinho, então assim, resumidamente, né, e aí já tá dando 20 minutos, eu vou finalizar porque meu cafezinho já acabou, né, eu falei de clock monotônico e relógio, né, que existe essa diferença, né, e eles são chamados de relógios físicos, tem um post meu que eu leio o artigo chave disso aí, que define o que é o Lamport Clock. O Lamport Clock é o relógio lógico, que é o relógio que eu uso para ordenar coisas que acontecem em sistemas distribuídos, que em sistemas distribuídos a principal coisa é que eu não posso confiar no meu relógio. Porque o meu relógio, né, ele não funciona. E aí já diria o Guia dos Mochileiros Galácticos, eu quero terminar com essa frase aqui, que é assim, né, o Guia dos Mochileiros Galácticos, que você sabe, é um livro, né, um livro muito bom, que eu recomendo você ler, porque ele está muito atualizado hoje em dia, né, que ele tem uma frase que é assim, que a população da Terra era um povo tão ultrapassado, que eles acreditavam que relógios digitais eram melhores que relógios analógicos, né? Então, assim, para quem não sabe, a gente pode estar falando disso, né? Assim, tipo, se tivesse um relógio analógico ali, né? Talvez ele fosse melhor em alguns pontos, né? Mas assim, a gente sabe que os sistemas são digitais, então a gente tem que tratar com relógios digitais, é brincadeira. Existe um fundo de verdade ali no livro ali, porque tem a questão da conversão analógica digital, mas eu não quero trabalhar nisso no vídeo, né? Assim, a gente perde infinitamente resolução quando a gente converte do analógico para digital. Mas essa é uma discussão muito importante para a gente entender ali, tipo, que assim, essa não confiança vai impactar alguma coisa, como ordenação de eventos, né? Assim, se eu tenho diversos eventos ali em um sistema distribuído, né? Como é que eu ordeno eles? Como é que eu sei o que aconteceu antes deles? Né? Assim, basicamente eu não tenho como. Assim, não, mas eu posso fazer um sistema eu posso fazer um sistema de ordenação sequencial. Eu já implementei algum sistema de ordenação sequencial e a principal coisa é que eles são muito caros. Eles são muito caros porque para eu ter uma ordenação sequencial, se aí eu chego um evento novo, eu tenho que parar todo mundo e perguntar, qual que é o número mais atualizado? Se eu não tenho esse número mais atualizado, ou tipo, se mesmo que eu faça um mecanismo de sincronização ali, que eu envio para todo mundo, quando eu recebo um evento novo, eu falo assim, eu tenho que esperar para ver se os outros não têm algum número mais atualizado. Então, de qualquer forma, eu tenho que falar assim, todo mundo para o que está fazendo e vamos chegar a um acordo aqui que o número mais atualizado é esse ou não é esse, né? Então, assim, é caro ter número sequencial. Por isso a gente usa outros meios. A gente define que, tipo, olha, não me importa tanto coordenação sequencial absoluta, porque isso realmente, em muitos casos, não é necessário. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo cafezinho aí. Se você gostou disso aí, manda um like. Se você quer ver mais temas aí, comenta, dá sua dica. Se você quer me xinga à vontade aí, porque eu não me importo mesmo, né? Tipo, às vezes as pessoas acham que eu faço conteúdo aqui pra ganhar like. Não, eu faço conteúdo pra ajudar você, cara. Eu faço conteúdo pra dar assim, eu nunca me qualifiquei como um creator. Eu sou um engenheiro de software que tirei umas férias para trabalhar no meu mestrado e estou aqui gastando 20 minutinhos para falar com você. 20 minutinhos, né? E eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Então dá o like, compartilha, subscreve aí, faz o que você quiser, isso porque a vida é sua. E eu não vou te obrigar a fazer nada, porque eu não gosto de estimular ansiedade nos outros. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom dia para vocês.